O governo federal enviou nesta quinta-feira a aeronave VC-2 da Presidência da República para resgatar brasileiros que estão em Gaza. A informação é da Agência Brasil. O avião irá para Roma, na Itália, de onde aguardará autorização para ir ao Egito resgatar os brasileiros que pediram repatriação e estão do lado palestino do conflito no Oriente Médio. O acionamento foi feito em caráter de urgência. O objetivo é deslocar cerca de 20 brasileiros que estão em Gaza e manifestaram interesse em retornar ao Brasil. Com capacidade para 40 passageiros, o avião presidencial foi cedido especialmente para essa missão. A decolagem ocorreu na base aérea de Brasília, na tarde desta quinta-feira. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, já entrou em contato ontem com o ministro das Relações Exteriores do Egito, Sameh Shoukry, para garantir uma passagem humanitária para os brasileiros fazerem a travessia entre Gaza e o Egito, a partir de onde seria mais viável permitir aos brasileiros um retorno seguro. Olha, esse resgate, desses brasileiros, ele é diferente do que está acontecendo lá em Israel. O governo brasileiro precisou de bastante articulação para conseguir fazer isso. Lá na faixa de Gaza, que é um território palestino dominado pelo grupo terrorista Hamas, existem alguns brasileiros que são residentes e pelo menos 22 ali têm a intenção de retornar ao Brasil. E qual é o problema? Como se trata de uma administração de um grupo terrorista, essas pessoas precisam da autorização do Hamas para sair de lá. A faixa de Gaza ela é cercada ali todo aquele território ao norte por Israel, do outro lado é o mar e na ponta de baixo o Egito. Então o governo brasileiro entrou em contato já com o Hamas para permitir a saída desses brasileiros. Também entrou em contato com a embaixada lá do israelense para que o Israel libere o acesso deles. Como assim liberar? Eles vão sair em um ônibus, atravessar toda a faixa de Gaza, e eles vão sair num ônibus, inclusive esse ônibus vai ter a bandeira do Brasil sobre ele, para evitar que seja bombardeado. E aí vai chegar até o acesso da fronteira com o Egito. A aeronave é uma aeronave, não é aquela da FAB, que resgatou mais de 200 pessoas lá em Israel, em Tel Aviv. É uma aeronave pequena, com capacidade para 40 pessoas, porque devem ser resgatados pouco mais de 20. E aí, atravessando lá, chegam até o Egito e aí vai ser criado um corredor humanitário para que eles consigam passar, para que consigam chegar até o Egito e do Egito virem para o Brasil, fazer essa repatriação. Esses são os brasileiros que manifestaram interesse de retornar ao país, Essa aeronave de pequeno porte, que vai ser utilizada para o resgate de quem está na Palestina. Além disso, a gente tem também outras aeronaves da Força Aérea Brasileira que estão fazendo o resgate das pessoas que estão em Israel. A estimativa é que até amanhã eles consigam retirar de lá de Tel Aviv, cerca de 900 brasileiros que têm essa intenção de retornar ao país. E agora pela manhã foi confirmada a morte da brasileira que seguia desaparecida em Israel, a carioca Carla Estel Zé Mendes, de 41 anos. A informação foi confirmada pelo embaixador do Brasil em Israel. Carla nasceu no Rio de Janeiro, tinha cidadania israelense e foi uma das vítimas do atentado no sábado, quando o Hamas invadiu aquela festa que acontecia no sul de Jerusalém. Ela estava lá. A esperança da família é que Carla tivesse sido levada como refém pelo Hamas, porque eles levaram algumas pessoas, além das mortes que foram executadas ali mesmo. Infelizmente, agora já houve o reconhecimento do corpo, então essa é a terceira brasileira que estava na rave no sábado e que também foi morta nesse ataque. E dezenas de especialistas independentes da ONU condenaram nesta quinta-feira o que classificaram como crimes horríveis cometidos pelos dois lados do conflito entre Israel e o movimento islamita Hamas. Ataques, execuções, sequestros, cerco total. Os atos cometidos no conflito entre Israel e o movimento islamita terrorista Hamas foram condenados nesta quinta-feira por dezenas de especialistas independentes da Organização das Nações Unidas. O conflito se intensificou no sábado, quando militantes do Hamas invadiram o território israelense e realizaram múltiplos ataques, execuções e sequestros a civis. O Estado hebreu responde desde então atacando a faixa de Gaza e impondo um cerco total
total ao enclave, o que a ONU considera ilegal. Os especialistas em direitos humanos, que não falam em nome da organização, divulgaram um comunicado. Eles afirmam que nada justifica a violência indiscriminada contra civis inocentes, seja por parte do Hamas ou das forças israelenses, e destacam que isto é absolutamente proibido pelo direito internacional e constitui um crime de guerra. O grupo condena veementemente os crimes horríveis cometidos pelo Hamas, os assassinatos deliberados e generalizados e a tomada de reféns de civis inocentes, especialmente idosos e crianças. Por outro lado, também condena com veemência os ataques militares indiscriminados de Israel contra o povo palestino em Gaza. Os especialistas afirmam que estes civis vivem sob um bloqueio ilegal há 16 anos e sofreram 5 guerras brutais. Eles falam de um castigo coletivo contra os mais de 2.300.000 habitantes da faixa. Olha, Israel diz que vai continuar esses ataques até que o Hamas libere os reféns. Como eu falei ainda há pouco, eles mataram algumas pessoas, né, centenas de pessoas durante o ataque, mas levaram outras reféns. Israel diz que só vai parar, cessar os ataques, quando liberar esses reféns. Mas o Hamas não me parece muito preocupado com a população palestina que vive ali também. Então, isso pode continuar acontecendo. E no meio disso, no meio dessa guerra, tem civis dos dois lados que estão morrendo de forma inocente, crimes de guerra sendo cometidos nesse momento. A gente tem a publicação feita pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nas redes sociais, falando sobre as tratativas, as negociações. Esse é o texto que foi publicado no Instagram do presidente e o presidente ele diz que ele conversou já conversei há pouco com o presidente de Israel, Isaac Herzog, agradeci o apoio da operação da retirada dos brasileiros. A operação é aquela que eu falava ainda há pouco, né? De permitir que saiam lá da faixa de Gaza e também de permitir a saída de Israel através dos aviões da Força Aérea Brasileira. E aqui ele reforça, reafirmei a condenação brasileira aos ataques terroristas e a nossa solidariedade aos familiares e vítimas. Solicitei ao presidente todas as iniciativas possíveis para que não falte água, luz e remédios em hospitais. Isso aqui para a faixa de Gaza, né? Porque Israel controla esse acesso desses suprimentos. Não é possível que os inocentes sejam vítimas da insanidade daqueles que querem guerra. Transmiti meu apelo por um corredor humanitário para que as pessoas que queiram sair da faixa de Gaza pelo Egito tenham segurança e que o Brasil esteja à disposição para tentar encontrar um caminho para a paz. O presidente Lula ele tem uma articulação maior, além de ser o presidente do Brasil, porque ele está na presidência, nessa presidência temporária do setor de segurança da ONU. Então, tem uma negociação bastante forte durante esse período, durante essa fase. Qual a intenção agora do presidente da República? O corredor humanitário, a gente falava sobre isso ontem aqui durante a entrevista, é que se permita que saiam, essas pessoas que têm fronteira ali com o Egito, um corredor humanitário para que os palestinos consigam sair dali. A gente está falando de 2.300.000 pessoas que vivem nesse território que também é dominado pelo Hamas. Então, para que haja essa possibilidade. Para isso, é preciso que o Egito também tenha interesse, porque a gente está falando de uma multidão que precisa de água, de comida, de hospedagem, de medicamentos, de atendimento hospitalar. Então, as outras nações precisam intervir para que a vida de pessoas seja poupada nesse momento. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.